Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Você pode estar passando provações. Eu sei que o tempo pode estar ruim para você. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 54 minutos, 17h54. Uma ótima tarde para você neste sábado, dia 23 de janeiro do ano de 2016. Com a graça e com a misericórdia de Deus, mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o programa Falando de Jesus. Já está presente no estúdio da Rádio Popular o mensageiro desta tarde, ele que é o responsável para trazer exatamente a palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. Desde já quero agradecer a Deus por mais esse final de semana que está se chegando, agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor até aqui tem nos alimentado. Independente do sol, independente da chuva, independente das nossas dificuldades, independente das nossas facilidades, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele faz para mim e também por você. Um abraço a você que está a partir deste momento interligado conosco pelo sistema de rádio via cabo, a você que está em Planalto Serrano, a você que está em Maria Nilbe, a você que está em Central Carapina, a todos que estão em Campinho da Serra, um abraço para todos os nossos ouvintes de Campinho da Serra 1 e 2, a você que está no Rosário de Fátima, a Hélio Ferraz, Eurico Salles, a Manel Praza, a você que está em Central Carapina, Jardim Carapina, a todos que nos ouvem no bairro de Jardim Tropical, enfim, aonde você estiver. Se você estiver na praça pública, apesar que está chovendo, mas na praça pública às vezes tem cobertura, tem um coreto, então de repente você está abaixo do coreto e de repente você está num ponto de ônibus ou até mesmo na sua residência. Se você estiver em casa, aconchego aí do sofá ou até mesmo da sua antessala, que Deus possa abençoar você e toda a sua família nessa tarde de sábado, que nós estamos convidando, pedindo licença para entrar no seu lar, para mais um programa, para mais uma palavra de Deus. Independente de onde você estiver, independente do que você faz, Deus, só Ele, somente Ele sabe o que você faz e aquilo que realmente agrada a Ele. Ok? Então não adianta nós falarmos aqui A ou B ou C. Deus conhece a todas as pessoas. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aos nossos ouvintes que também estão nos assistindo pela Web TV, independente, do seu credo, independente da sua religião, ok? Convido você para ouvir a palavra de Deus, porque Deus é o único. Não existe outro em lugar nenhum que seja o nosso Deus. Agora são 17 horas e 57 minutos, 17h57. Um abraço também para a comunidade de Balneário de Carapebus, a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos vendo, ok? Neste momento, ao vivo pela Web TV, ok? Nós aqui não estamos em busca da audiência, nós aqui não estamos em busca exatamente de primeiro lugar de Ibope. O que nós estamos procurando é levar a palavra de Deus em qualquer lugar da parte do mundo, em qualquer lugar aonde possa chegar o sinal de rádio via cabo.
Quero aproveitar e mandar um abraço para a comunidade do bairro Palmeiras e também do bairro São Domingos, a todos que nos ouvem e nos acompanham todos os dias, de segunda a sábado, sempre a partir das 17h45. Quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos ouvintes, não sei quem é, não conheço, mas a você lá de Guarapari, a você de Viana, a você que está aí no Recife, a você que está em Fortaleza, a todos que nos ouvem pelo sistema, do sistema da rádio online. Então um abraço para você. Nós não precisamos de saber quem você é. A única coisa que nós ficamos felizes é que você está aí emprestando o seu ouvido, você está exatamente, neste momento, você está participando conosco do programa Falando Jesus, onde Deus a cada dia traz um mensageiro, assim quando ele pode estar presente aqui para você ouvir a palavra de Deus. Hoje eu estou tendo uma companhia especial aqui, né, de uma jovem aqui chamada Kiara, né? A Kiara está aqui conosco hoje, nos prestigiando o programa Falando de Jesus. Alguém está sentada aqui no meu colo. Kiara, quantos anos você tem, Kiara? Quantos anos? 2 anos e meio, né? Vai fazer 3 anos mês que vem, né, Kiara? Então, que Deus abençoe a vida da Kiara, se Deus quiser. É a segunda vez que a Kiara está conosco aqui, presente no estúdio da Rede Popular de Rádio, aqui ao qual, junto aqui, sentado no colo. Ela disse ela que está dormindo, né? Mas daqui a pouquinho ela acorda. Bom, agora na Serra são 18 horas, né? Então vamos para o nosso momento de reflexão, vamos para o nosso momento de agradecimento a Deus por tudo que até aqui Ele tem feito por nós e também tem feito por você. E eu tenho certeza que Deus sempre faz algo para você. Tenho certeza que Deus sempre faz algo para mim. Às vezes não percebemos, mas o fruto, o resultado do que Ele faz já é através da nossa vida. Então, o amanhecer, atardecer e o anoitecer, independente do seu credo, agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça porque Ele te alimentou e Ele te colocou sobre a planta dos seus pés. Ele colocou você para ouvir, falar, você comer, você andar, você brincar, você sorrir, você chorar, enfim. Mas Deus tem feito algo por você. Agora na Serra, realmente 18 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma
uma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Queridos irmãos e amados ouvintes que estão me escutando neste momento por meio dessa rádio, eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar dentro do teu lar, por meio do mérito onde você está neste momento, está me escutando. Desde já sou grato a Deus por mais essa oportunidade de estar trazendo a palavra, de estar falando do amor de Jesus Cristo. Louva a Deus pelo Djalma, a qual nos concedeu de estar trazendo essa oportunidade, de estar trazendo a palavra do Senhor, nos confiou de estar trazendo a palavra de Deus, que é algo muito importante
é algo muito sério ministrar a palavra de Deus. Desde já, você que está me escutando, você que tiver sua Bíblia sobre a tua casa, onde você estiver agora, e possa abrir a Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16. Você que não tem sua Bíblia neste momento, que você possa estar me escutando e estar relendo comigo a palavra do Senhor, está bem prestando atenção nesse exato momento. Glórias a Deus. A Bíblia nos diz, capítulo 1 de Samuel, no seu capítulo 16. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque escolhi um de seus filhos para ser rei. Mas Samuel disse: como poderei ir? Saul descobrirá e me matará. Então o Senhor disse: leva contigo uma bezerra e diz: vim oferecer sacrifício ao Senhor. Tu convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te direi o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito. Ele chegou a Belém, e os líderes, ou seja, os anciões da cidade, foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: tu vem em paz? Ele respondeu: venho em paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à estatura dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Queridos amados irmãos, desde já queria fazer em breve uma oração, que os irmãos possam estar ligados aos céus, porque minha Bíblia vai dizer em Apocalipse, no seu capítulo 3, no seu versículo 9, quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Quando eu trato de igreja, não se fala o templo ao qual nós vamos adorar a Deus, porque a Bíblia fala em certo de 3 casas: a casa a qual moramos, a casa a qual vamos ir adorar a Deus. E quando se trata de igreja, a igreja somos nós, e quando vamos ao templo, nós vamos ir para adorar a Deus. Quando a Bíblia se traz de diz que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, a igreja está dizendo sobre nós. Portanto, nessa noite eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Deus, nessa noite, Ele tem uma palavra ao teu coração, ao meu coração. Portanto, ficamos ligados ao céu, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai das luzes, Pai santo, Pai amado, te glorificamos, te bendizemos, meu Pai, por tudo quanto tens feito nas nossas vidas, por ter nos guardado, ter nos sustentado, por mais um dia estar de pé na tua presença, meu Pai. Eu louvo a Deus, meu Pai, por tudo que o Senhor tens feito na vida de cada de nós, meu Pai. Eu te peço nesta noite, meu Pai, para que não venha eu falar, meu Pai, sobre mim até mesmo, meu Pai, mas que o Espírito Santo do Senhor venha me permitir, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor venha me conceder, trazer a palavra nesta noite, meu Pai. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar aos corações que estão me escutando nesta noite, meu Pai. Que a palavra do Senhor possa chegar por intermérito, meu Pai, ao coração de pessoas e penetrar nesta noite, meu Pai. A visitando lares, meu Pai, lugares a quais estão estatutos, meu Pai, que só possa estar de encontro à vida de cada um, meu Pai. Vai renovando, vai purificando e limpando, meu Pai, porque a palavra do Senhor nos fala, lá em João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, Senhor, a verdade do Senhor é o que limpa, é o que liberta, é o que salva, é o que leva para o céu. Nesta noite eu não quero eu vir falar de mim, nem querer trazer prosperidade até mesmo. Vim eu falar da palavra do Senhor, vim eu falar o que tu mandaste eu falar nesta noite, meu Pai. Assim te agradecemos, meu Pai, em nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, desde já, esse texto bíblico qual que nós acabamos de ler, acabamos de falar nele até mesmo, é uma passagem muito interessante, que até mesmo fala muito ao meu coração. Ora, como se tratasse do texto bíblico da Bíblia Sagrada, ela traz uma seguinte menção, uma seguinte questão. Ora, eu vejo muitas pessoas pregar acerca da Bíblia Sagrada sobre Samuel, como Davi já tinha sido como rei, ungido. Mas desde já eu quero aplicar um tema acima dessa palavra. Estamos vivendo uma geração, mas eu quero te dizer qual geração que tu queres viver, a geração de Saul ou a geração de Davi. Quando dizemos nessa geração, eu vejo muitas pessoas a quais me trazer acerca da Bíblia Sagrada, pregoar a palavra de Deus. Muitos dizem a qual Saul havia sido ungido como rei. Ora,
Mas ao analisar a escritura da Bíblia Sagrada, aprofundar sobre a palavra da Bíblia Sagrada, Deus veio falar no meu coração e eu pude perceber que então Saul não foi bem assim. Ora, a Bíblia Sagrada vai dizer agora, no seu capítulo 9, no seu versículo 16, que agora Deus ele vira para Samuel e fala: estou eu mandando, enviando a ti um da terra de Benjamim, que você irá consagrar ele como príncipe, ou seja, você consagrará ele como príncipe. Naquele momento ele chegando, Samuel vem ao encontro de Saul e se depara com Saul. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Israel estava precisando que tivesse um rei para governar sobre eles. Israel pedisse para que Deus tivesse um rei sobre eles para governar sobre eles. Mas Deus havia visto Saul. Naquele momento ele enviaste Saul para Samuel. Ora, a Bíblia Sagrada nos diz que chegando Samuel perante Saul agora, Deus fala: é este aí que eu tinha te chamado, é este aí que eu tenho enviado a ti para você consagrar ele como um príncipe. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que agora Samuel vai consagrar a Saul, mas não foi bem assim, dessa mesma forma. Quando a Bíblia Sagrada fala que vai consagrar Samuel, ou seja, Samuel quando vai consagrar Saul, não foi como rei, mas sim como um príncipe. Mas o que me chama mais a atenção dentro da Bíblia Sagrada é que Saul ele pegou emprestado dos profetas, ou seja, ele pegou o Espírito de Deus emprestado sobre os profetas. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Saul estava atrás de jumentas para o teu pai. E quando se tratamos de Davi, Davi era um camarada qual estava apacentando as ovelhas, ou seja, Davi era um camarada qual estava cuidando de ovelhas no seu rebanho de seu pai. E agora, o texto da Bíblia Sagrada vai nos dizer, no capítulo 10, que agora Saul ele foi ungido como príncipe, ou seja, foi separado como príncipe, não foi como rei. Ora, ao analisar a escritura da Bíblia Sagrada, eu me deparo com essa questão. Deus fala muito ao meu coração. Agora Saul sai ungido como príncipe, porém por Samuel. A Bíblia nos fala que Deus manda Saul fazer tudo quanto ele mandaste fizer. Só que me acha engraçado, que me chama a atenção, é que Saul muitas das vezes ele não tem dado ouvido ao que Deus mandasse ele fazer. Ou seja, Saul não tem dado muito ouvido ao que Deus mandou ele fazer naquele momento, naquele instante. Muitas vezes Deus falava que Saul para fazer tal coisa, ele ia fazer, mas não fazia da maneira que Deus queria, ele queria fazer do jeito que ele quer. Agora entrando na palavra de Deus, no capítulo 16, a Bíblia nos diz que Deus ele vira para Samuel e fala: Samuel, até quando tu derás dó de Saul, Samuel? Já vendo eu, o Senhor, o rejeitado, para que não reine sobre Israel mais? Ora, a Bíblia nos diz que Samuel, com meio a tudo isso, a qualquer circunstância, ele tinha dó sobre Saul, ou seja, ele tinha um tipo de remorso sobre Saul. Só que o mais acho engraçado é que agora Deus vira para Samuel e fala: ei Samuel, vai à casa de Jessé, o belemita. Ora, porque um dos filhos dele eu já tenho escolhido como rei, ou seja, um dos filhos dele eu já tenho separado e tenho eu querido consagrar ele como rei. Mas agora Samuel ele vira para Deus e fala: ô Senhor, mas como irei eu, Senhor? Eu indo, Saul sabendo disso, ele vai querer me matar? Ora, é de já quero abrir um rápido parente para os irmãos. Talvez nesta noite Deus tenha mandado você fazer algo, ou até mesmo nós mesmos tem Deus mandado fazer algo, nós temos a vontade em fazer a minha circunstância. Mas eu quero te dizer, irmãos, quando Deus manda você fazer algo, tu tem que ir. Quando Deus manda você ir, você vai. Porque no momento que você não vai sozinho. Quando tu vai, Deus vai na tua frente. Quando tu vai, Deus te garante. Deus vai na tua frente e Ele prepara todas as coisas. Não penses tu que vai dar tudo errado, ou seja, que vai dar tudo da maneira que você quer, que não vai daquele jeito que vai. Não. Quando você vai, Deus vai na frente, Ele te garante, Ele põe anjos a teu favor, a seu derredor. Deus é contigo. Só que agora que eu acho engraçado é que ele chegando até lá, agora chegam os anciões da cidade até Samuel e pergunta para Samuel: é de paz a tua vinda? Samuel falaste com ele: é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor, ou seja, vim oferecer holocaustos ao Senhor. E chegando ele até a casa de Jessé, ele chama Jessé para que pudesse sacrificar, para que pudesse oferecer sacrifício ao Senhor. Mas o que mais me chama a atenção é que nesse momento que Samuel chega até lá,
ele se depara com um rapaz, com um camarada, como se chamar por nome de Eliabe. Ora, a Bíblia vai nos dizer que ele se depara com esse rapaz, um rapaz de boa estatura, de boa formosura. O que eu acho engraçado é que Samuel estava atrás de um camarada que pudesse chegar à estatura de Saul, ou seja, ele estava atrás de um camarada que pudesse se comparar como Saul, que sejasse como Saul. Mas Deus virou para Samuel: ei, Samuel, não vai atrás da aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Eu não olho como o homem vê, Samuel. O homem vê pela aparência, mas o Senhor, que fez os céus e a terra, ele vê para o coração. O que Deus está falando nesta noite? Ele não está atrás de aparência, ele não está atrás de quem prega bonito, ele não está atrás de quem está querendo louvar bonito. Deus está querendo um coração contrito para ele, Deus está querendo um coração voltado para ele, Deus está querendo um coração contrito e voltado para o trono dele. Eu quero te dizer, querido amado irmão, neste momento que Samuel ele começa a olhar para Eliabe, Deus falaste isso com Samuel: Samuel, não é esse que eu tenho escolhido, Samuel. Agora a Bíblia vai nos dizer que, apresentando Jessé, os teus filhos, sobre Samuel, aparece agora também a Samar. Ora, Deus também fala com ele: não é este, Samuel. E agora a Bíblia vai nos dizer que já posso imaginar desde já, que Jessé pudesse apresentar os seus 7 filhos sobre Samuel. Eu imagino que ele pudesse estar sentado todos eles e foi saindo de maior até o menor. Ou seja, neste momento que apresentou os seus filhos, a Bíblia nos diz que Deus vira para Samuel e fala: Samuel, nenhum destes eu tenho provido como rei. Ou seja, Samuel, nenhum destes eu tenho escolhido ser separado como rei, Samuel. Agora a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Samuel ele vira para Jessé e fala: só estes jovens? Acabou-se os seus jovens? Porque nenhum destes Deus tem escolhido, nenhum destes Deus tem separado, tem me chamado, trazido até aqui para escolher como rei. Ora, agora a Bíblia Sagrada vai nos dizer que eu posso imaginar que Jessé nesse momento ele para pensar e se lembra: não, ora, tem um sim, o mais novo, o mais jovem, a qual está apacentando as ovelhas, o camarada a qual se chamava Davi, um dos filhos mais novos, estava apacentando as ovelhas. Neste momento Samuel vira para ele e fala: chama ele para que podemos assentar, para que podemos conversar. Só que nesse momento que me chama a atenção é que Davi ele era o menor da casa. Davi ele era o camarada que trabalhava, estava ali no sol dia e noite, trabalhando, cuidando daquelas ovelhas. Ele era um camarada que era rejeitado pelos teus irmãos, ele era um camarada que era rejeitado pelos teus pais, ele era um camarada que ele era humilhado, qual muitas pessoas não davam valor para ele. Mas o que me chama a atenção, que eu tento trazer para os dias de hoje, é que naquele momento exato, Deus estava olhando para Davi naquele exato momento. Naquele momento que Davi estava se ralando sobre aquele sol, queimando sobre as tuas peles, cuidando daquelas ovelhas, Deus estava olhando para ele. Talvez ele imaginava que ninguém estava olhando para ti. Talvez ele tenha imaginado que ele estava sendo rejeitado pelos teus pais, pelos teus próprios irmãos, pela tua família. Mas não sabendo ele que acima dele tinha Deus que estava vendo ele naquele momento. E o que me chama a atenção na Bíblia Sagrada é que agora chama ele Davi. Jessé pede que chama Davi sobre ele. E agora chegando a ele, Davi, Samuel conversando com ele, Deus vira para Samuel e fala: Samuel, ora, levanta-te, Samuel, e unge-o, porque esse aí eu escolhi como rei, Samuel. Agora eu posso imaginar que Samuel virou para ele: mas Senhor, este tão pequeno, Senhor, esse como um menino, Senhor, o Senhor tem escolhido. A Bíblia nos diz que Davi, ele era um camarada pequeno, ruivo, de boa aparência. Ora, mas de boa aparência entre aspas, porque a Bíblia vai nos dizer que as peles de Davi eram queimadas por estar sobre o sol, ralando dia a dia, queimando ele sobre suas peles, seu rosto já cremoso, meio queimado. A Bíblia nos diz que ele tinha seu olho ruivo. Chegando ele agora, Deus vira para Samuel: Samuel, unge-o, porque este eu separei como rei, Samuel. Não olhe pela aparência, Samuel, porque eu não vejo como tu olhas, Samuel, mas sim eu vejo pelo coração, e esse é de meu agrado. Agora a Bíblia nos diz que nesse momento Samuel, ele pega e chama Davi e separa Davi, ou seja, no momento que ele se consagra a Davi como rei, Saul ainda não sabia que tinha tomado o teu trono. Saul ainda não sabia que Davi estava sendo como rei naquele momento e ele era como príncipe. Outrora, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nós analisamos, a Bíblia nos falava que
Saul estava correndo atrás de jumenta, ou seja, jumenta se tratava como pudesse tratar nos dias de hoje como se fosse um burro, como se fosse algo qualquer. Mas o que me chama a atenção é que Davi estava cuidando de ovelha. A Bíblia Sagrada nos diz que o bom pastor dá a vida pelas tuas ovelhas. E naquele momento Davi estava se tratando como pastor, ou seja, ele estava cuidando das tuas ovelhas, estava orientando as tuas ovelhas, estava apacentando as ovelhas do teu pai. O que me chama a atenção agora dentro da Bíblia Sagrada é que nesse momento que ele chama Davi para que pudesse se consagrar a Davi, ele separa Davi. Imagino eu que Saul está sobre o teu trono, se achando bambambam, se achando tal, se achando que faz e acontece. Nesse momento Deus estava atrás do pequeno, Deus estava atrás do menor da casa. Eu quero te dizer, amados irmãos, talvez você tenha se sentido amedrontado, talvez você tenha se sentido humilhado, talvez você tenha se sentido até pequeno até mesmo, mas eu te digo nesta noite como ministro da palavra de Deus, Deus manda te dizer ao teu coração: ei, é o pequeno que Deus usa, ei, é o pequeno que Deus quer. Se você tem se sentido pequeno, não se amedronta diante de nada, não temas, porque Deus é contigo para te livrar. Porque quem te escolheu, meu querido, amados irmãs, não foi um homem, mas sim quem te escolheu foi Deus. Se você está vivo nessa noite e está respirando, diga glória a Deus. Se você levantar da tua cama, diga glória a Deus. Glorifica o nome santo do Senhor Jesus, porque mais um dia Ele te concedeu estar de pé. Porque sim, Ele te escolheu e não um homem. Agora a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Samuel ele unge Davi como rei, ora, a Bíblia nos diz que o espírito sai sobre Saul e agora se atormenta dele um espírito mau da parte do Senhor. O que me chama a atenção é que quem estava em volta dele, ao redor dele, eu posso imaginar que virou para ele e fala: ora, Saul, estava sobre ti o Espírito de Deus, agora está sobre ti um espírito maligno, tu está atormentado, Saul. A Bíblia Sagrada agora nos diz que agora eles viram para Saul e falam: ei, eu conheço um, lá da casa do Belemita, da casa de Jessé, um dos filhos dele, um camarada por nome de Davi, a qual toca o instrumento, a qual toca uma harpa. Agora a Bíblia Sagrada nos diz que Saul pede para que chamasse ele sobre ele. E chamando ele agora, Davi vai. E neste momento que Davi vai, ele começa a tocar aquela harpa. Ora, a Bíblia Sagrada nos diz que quando Davi começa a tocar aquela harpa, naquele momento o Espírito sai sobre Saul e fica ele maravilhado. Só que me chama a atenção é que no momento que Davi ele para de tocar aquela harpa, o Espírito se apodera sobre Saul de novo, o espírito mau se apodera sobre Saul de novo. Ora, Saul dava lugar para que o inimigo pudesse se apoderar dele novamente. E nos dias que estamos vivendo não tão diferente. Nos dias que estamos vivendo, muitas das vezes Deus manda que pudesse a pessoa fazer algo, a pessoa não quer fazer. Muitas vezes Deus pede que a pessoa pudesse fazer algo da parte dele, a pessoa quer fazer, mas não quer fazer da maneira que Deus quer, não quer fazer da maneira que Deus quer, está querendo fazer da maneira que Ele quer, mas não é bem assim. No momento que a gente fizer o que a gente quer, nada vai dar certo. No momento que a gente quer fizer o que a gente quer, nada vai à frente, nada vai adiante. Portanto, fazemos tudo quanto Deus mandar fazer, não o que a gente quisermos fazer. Que me chama a atenção, a Bíblia Sagrada, é que Saul, ele estava sobre aquele trono, se achando um bambambam e o maioral, o que faz e acontece. Só que ele estava atrás de jumenta, e no momento que ele estava atrás de sua jumenta, Samuel vira para ele, ou seja, viraram para ele e falou: você está atrás de jumenta, mas seu pai, se você demorar muito, seu pai vai começar a se preocupar com você, Saul. O que me chama a atenção é que Davi estava sobre aquele povo, sobre aquelas ovelhas apacentando, e ninguém se preocupava com Davi naquele momento. Davi estava sobre aquele sol, seu pai até mesmo não ligava para Davi e seus irmãos, até mesmo muito menos. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Davi ele foi se apresentado como rei, ou seja, Davi como foi ele consagrado como rei, a Bíblia Sagrada nos diz que através dele, ao redor dele estavam seus irmãos. Ora, Davi ele foi separado como rei em frente aos teus irmãos, perto dos teus irmãos. Talvez seus irmãos pudessem se achar que um deles podia ser como rei. Talvez eles pudessem imaginar que nenhum deles pudesse imaginar que fosse Davi como se fosse o rei naquele momento, mas não foi bem assim. Eles pensando que fosse ele se pudesse ser consagrado como rei, mas ficaram surpreendidos, porque o menor, a qual havia ser rejeitado, Deus tinha levantado e tinha esperado como ele, tinha chamado ele como rei. E nessa noite Deus está dizendo:
Não te preocupes, filho meu, com as coisas que estão ao teu redor, que estão diante de ti, porque quando eu chamaste tu para uma obra, eu te escolhi, eu te separei, meus, sou eu que colocarei palavras na tua boca, sou eu que colocarei palavras no teu coração. Não temas diante de nada em meio a qualquer circunstância. Talvez pessoas tenham te humilhado, querendo abater a tua fé até mesmo, mas eu sou o teu Deus que te digo nessa noite, não temas, porque os humilhados serão exaltados. Talvez muitos tenham apedrejado as tuas costas até mesmo, talvez muitos tenham querido parar a tua caminhada, talvez está doendo as lutas, as provações, talvez você está em meio ao deserto e já não está aguentando mais, está reclamando, está questionando, mas Deus está falando nessa noite, não murmura diante de Deus, não reclama diante de Deus, porque Deus está provendo tudo, Deus está cuidando de tudo. Entregue teus caminhos ao Senhor, os seus problemas diante do Senhor. Por quê? Porque quando você entrega teus problemas, Senhor, sabemos nós que o Senhor é maior que todos os nossos problemas. Portanto, se tem algo que está te incomodando, que está te arquivando, te atrapalhando a servir ao Senhor, fazer a obra dele, cumprir o ídolo dele, fala com o Senhor, busca intimidade com o Senhor, conversa com Ele, para de contar teus problemas ao homem, porque eles não vão te resolver nada, mas sim quem resolverá na sua vida e prover tudo será Deus. Neste momento eu te digo, conte teus problemas para Deus. Se estão te lançando pedras sobre tuas costas, junta essas pedras e forma as degrau. Por quê? Porque você formando essas pedras sobre um degrau, você vai subindo de um a cada passo, subindo sobre o último degrau, você alcançará a tua vitória. Ora, a Bíblia Sagrada nos diz, lá em João, no seu capítulo 1, no seu versículo 6, que agora Deus envia o camarada ao mundo, por nome de João Batista, para proclamar, para anunciar, para testemunhar que a luz estava vindo ao mundo. O que me chama a atenção é que quando a Bíblia Sagrada nos diz sobre luz, a luz quer dizer, se referir a Jesus Cristo. Ora, João Batista estava passando ali proclamando, anunciando que Jesus Cristo vinha ao mundo, ele viesse ao mundo. Embora João Batista ele era um camarada qual me chama muita atenção dentro da Bíblia Sagrada. Por quê, irmão Igor? Porque ele era um camarada sincero, era um camarada qual se colocava no lugar dele, era um camarada que ele nos botava melhor do que ninguém, ele sabia que acima dele tinha Deus na terra e no céu. E agora que me chama a atenção, no seu versículo 19, que a Bíblia vai dizer que os judeus, sabendo disso, pede que viesse sacerdote e levita sobre a presença dele, para perguntar quem era ele era. Que me chama a atenção agora, que ele vira para eles e fala, eu não sou Cristo, tu és o Elias? Ele vira para eles, eu não sou. Pergunta para ele novamente, tu és o profeta? Eu também não sou. Então quem és tu, homem? Precisamos saber. O que me chama a atenção agora no versículo 23, que João Batista ele vira para eles e fala, eu sou a voz que clama no deserto, inclinar e endireitar teu caminho ao Senhor. Talvez você está em meio ao deserto, em meio às lutas, mas Deus está falando nesta noite, tu está no deserto, dá glória a Deus. Tu está na luta, dá glória a Deus. Tu está na prova, dá glória a Deus. Está na situação difícil, dá glória a Deus. Porque deserto, quando a Bíblia trata de deserto, eu posso imaginar que deserto é a escola do crente. Portanto, se você está passando por um deserto, é porque Deus está querendo te entregar uma vitória. Portanto, se você está passando por um deserto, é porque você está adquirindo experiência com Deus. Se você está passando por um deserto, é para fortalecer a tua fé, não para abater a tua fé. Se você está no deserto, não é para que você fique novamente muito tempo sobre o deserto. Por que, irmão Igor, você diz isso? Eu já vou te dizer. Porque no momento quando Deus põe você sobre um deserto, é para poder te preparar, para poder testar a tua fé, para te provar. Ora, Deus ele não bota algo sobre as tuas mãos, nem bota algo sobre a tua cabeça que você não venha aguentar, que você só venha somente reclamar, não venha aguentar e venha parar a tua caminhada, não. Deus ele sabe até onde você vai, Deus sabe até onde você aguenta, Deus sabe até onde você pode ir até ir. Deus nunca vai botar algo, um fardo perto sobre ti que você não vai aguentar. Portanto, estamos vivendo um tempo difícil e complicado, a qual a geração nos dias de hoje não estão querendo pregar o que vive, não estão querendo pregar a palavra de Deus, que é a palavra santa. Portanto, mas o que vem a libertar o homem e a mulher, vem mudar o cativeiro, sim, Jesus Cristo, mas a tua palavra quem revela. Portanto, não venha nós queremos ir para a igreja, queremos que sim, profetas venham falar conosco, porque nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece ser diamante, diamante é. Portanto, você quer falar com Deus, quer uma resposta da parte de Deus, consulta a Bíblia Sagrada. Por quê?
Porque no momento que você pedir algo, uma confirmação da parte de Deus, você analisar dentro da Bíblia Sagrada, Deus vai falar contigo. Eu creio que Deus tem uma palavra ao teu coração. Deus não vai deixar você enganado, nem você despercebido, não. Ora, a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Apocalipse, no seu capítulo 3, no seu versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que a tua coroa ninguém venha roubar. Ou seja, quando a Bíblia Sagrada nos diz essa seguinte questão, ela está nos dizendo que em breve o rei vem, ou seja, em breve Jesus Cristo vem para reinar e trazer esse povo para o arrebatamento. Mas, ou seja, eu imagino que Jesus Cristo, quando ele vier trazer, buscar o teu povo, para que pudesse subir para a glória, ele quer sim vir, mas ele quer levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, Jesus Cristo ele não quer vir, chegar e pegar você despercebido. Jesus Cristo ele não quer vir querer pregar você despercebido. Ou seja, Jesus Cristo ele não quer que ninguém fica. Mas a palavra do Senhor nos fala que ele é amor, mas ele também é amor e consumidor. Ou seja, Jesus Cristo ele é justiça. Portanto, se você estiver fazendo algo errado, ou seja, a gente fizer algo errado, não pense nós que a gente temos que subir para a glória, não. Deus é justiça. Portanto, nos dias que nós estamos vivendo, nós ainda podemos ver Jesus Cristo. Nos dias que estamos vivendo, ainda estamos na casa do Senhor adorando o nome santo dele. Mas a minha Bíblia Sagrada vai dizer agora em Isaías, no seu capítulo 55, no seu versículo 6, buscai o Senhor enquanto pode se achar, invocai o teu nome enquanto está perto. Portanto, nos dias que estamos vivendo ainda podemos buscar o Senhor, podemos buscar Ele na madrugada, falar com Ele, louvar a Ele, adorar a Ele. Mas vai ter um dia que podemos querer caçar algum ministério, mas não vamos achar. Ou seja, por ter mérito que Jesus Cristo vinha buscar a tua igreja, aqueles que ficar, vai ser só dor, fogo, porque a Bíblia vai nos dizer que isso só vai de mal a pior. E nos dias que nós estamos vivendo, muitos estão falando de melhoria, que vai melhorar as coisas, tais coisas, não. Se você acha que o Jesus Cristo no barco está difícil, meu irmão, imagine sem Jesus Cristo dentro do barco. Estamos vivendo numa era a qual está tendo muitas percas, muitas derrotas. Estamos vivendo numa era a qual muitos estão falando de crise. Mas como se trata de crise, eu não vejo como nós tivemos uma situação complica ou uma situação pior. Nós que estamos em Jesus Cristo, nós não estamos vivendo em crise, mas sim estamos vivendo em Cristo Jesus. Ora, porque a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Salmo, no seu capítulo 23, no seu verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o salmista Davi se expressou sobre isso, eu posso imaginar que ainda nada havia faltado sobre a tua vida. Eu posso imaginar que nada tenha faltado a Davi naquele momento. Portanto, se ainda tem faltado algo sobre a tua vida, talvez tenha faltado um alimento dentro da tua casa, talvez tenha faltado uma condição financeira, talvez tenha faltado um serviço para ti mesmo, você tem orado a Deus, tem buscado pedindo uma prosperidade para que Deus tivesse um serviço para ti até mesmo, ainda não tem chegado, mas quero te dizer, não desista, persista, continue, persevere, porque a Bíblia diz lá em Salmos 23, como foi falado agora, o Senhor é teu pastor, portanto, nada te faltará. Deus, Ele te provê tudo. Deus, Ele prepara tudo. Deus não te dará só, nem te deixará sozinho. Qual momento que você estiver só, você estiver deparado, você sentindo triste somente, pensando que Deus não está te vendo, que ninguém está te vendo, não. Deus, naquele momento que você estiver chorando, Ele possa imaginar que Ele pega sobre uma taça e bota cada lágrima sua dentro daquela taça e pudesse guardar, e lá na frente para que você pudesse contratar a tua vitória. Ora, que me chama a atenção no livro de Lucas, no seu capítulo 7, no seu versículo 11. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ali Jesus estava indo para uma cidade junto com seus discípulos, havia uma grande multidão, uma cidade por nome de Naim. Ou seja, quando a Bíblia Sagrada nos diz sobre Naim, vai dizer a história de uma viúva que já havia perdido seu marido. Quando a Bíblia Sagrada nos diz sobre a viúva, podemos imaginar que ela pudesse perder o teu marido logo cedo. Podemos imaginar que ela havia perdido o teu marido naquele momento. O que me chama a atenção é que muitos ali estavam naquele momento imaginando que pudesse ter um velório. Por que um velório? Porque quando se trata do velório, podemos imaginar que pudesse enterrar alguém
Naquele momento, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que aquela mulher pudesse estar perdendo o teu filho naquele momento. E ela já sem esperança pudesse achar que ela tivesse sem esperança. Talvez muito ali queria ver ela derrotada. Talvez muito ali queria achar que ela estava morta espiritualmente, que não está dizendo nada. Mas nessa noite Jesus Cristo está me falando e manda te dizer. Talvez muito queria ver você derrotado. Talvez muito queria ver você morto espiritualmente. Mas Deus está mandando te dizer. Clama, ora, busca, dá glória. Está no deserto? Dá glória a Deus, porque a tua vitória está chegando. E quando tu dá glória, Deus entra com providência. E quando tu dá glória, Deus entra na tua casa. E quando tu dá glória, Deus está ressuscitando os mortos. E quando tu dá glória, Deus entra nos hospitais e ressuscita aqueles que estão querendo morrer naquele exato momento. Ou seja, Jesus Cristo ele liberta, Jesus Cristo ele salva, Jesus Cristo ele te traz a nova. Que os irmãos venham ficar com essa palavra no teu coração e fica na dispensação com o Senhor. Desde já quero orar ao Senhor neste momento. Pai querido, Pai das luzes, te glorificamos, meu Pai, por essa palavra qual foi transmitida nessa noite, por essa palavra qual foi falada, anunciada nesta noite, ó Pai. Eu te peço, meu Pai, que eu possa trabalhando na vida dos teus filhos, meu Pai, qual tem escutado essa palavra nesta noite. Eu te peço, Pai, que eu possa estar entrando em providência na vida de cada um. Eu não sei o que se passa na vida dos teus filhos, no decorrer da tua semana, as tuas aflições. Eu não sei, mas o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas. Tu és o Deus que vê nós no oculto. Tu és o Deus que vê nós quando o homem e a mulher não vê. Tu és o Deus que muda o cativeiro do homem e da mulher. Tu és o Deus que transforma, purifica e liberta. E nesta noite, ó Pai, eu te peço para que o Senhor possa estar visitando o lar de cada um. Para que o Senhor possa estar visitando a vida de cada um, meu Pai. Ainda que pensa eles que não vai conseguir ir à frente, que não vai além daquilo mesmo. E vai ficar sempre na mesmice de sempre. Eu te peço, ó Pai, para que o Senhor venha tomar eles pelas tuas mãos direitas e venha te caminhar eles sobre as águas e provar que tu és o Deus que tudo faz e acontece. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer lá em Lucas, no seu capítulo 1, no seu versículo 37, porque para Deus nada é impossível, assim também cremos que nada é possível ao que crê. Portanto, assim te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos ter trazido até aqui. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Assim te agradeço, entrego nas tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 41 minutos, 18 e 41. Esta foi a palavra que Deus trouxe através do irmão e do evangelista Igor, ok? Ele trouxe a mensagem lá de Samuel. E ontem nós estivemos aqui a palavra de Deus através do pastor Elvis, onde o pastor Elvis nos falou sobre ser servo. E hoje o irmão trouxe a confirmação desta palavra de ontem, que Deus sempre confirma aquilo que Ele quer que eu ouça e aquilo que você também que está neste momento nos ouvindo. Davi, simples, de tantos irmãos, mas foi o escolhido. E uma coisa que o irmão trouxe na mensagem aqui, sobre o maior e o menor. O irmão aqui, o irmão Igor aqui, tem 19 anos, 20 anos. Esse jovem que você acabou de ouvir agora, ele tem 20 anos. E aqui no programa Falando de Jesus, já esteve o Igor com 20 anos, já esteve outro jovem com 19, mas também teve mensageiro aqui de 60 anos, de 50 anos. Para servir a Deus, não precisa de ser jovem ou ser velho. Para servir a Deus tem que ser igualzinho, foi a mensagem que nós ouvimos durante a semana. É estar pronto para fazer as obras de Deus. É para estar pronto para dedicar as coisas de Deus.
não se importando com A ou B. E ontem na mensagem nós não tivemos tempo de fazer esse comentário sobre servir. E eu quero agradecer muito a Deus, primeiramente a Deus, agradecer a Jesus, porque há 1 ano e 7 meses nós estamos aqui servindo a palavra de Deus. Nós estamos colocando aqui o programa Falando de Jesus sem saber quem está ouvindo, sem saber quantas pessoas estão ouvindo. Nós só sabemos que nós temos uma rede que está interligada com a Rádio Fonte, interligado com a Rádio Cultura, interligado com a Rede Popular 2, Rede Popular 3, interligado com a Rádio Educadora Talento. Isso nós sabemos. Mas quem está ouvindo a palavra de Deus verdadeiramente, nós não sabemos, mas nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, servir. E servir fazendo o melhor para Ele, preparando a programação, convidando os mensageiros, não damos tema. Aqui nós convidamos um mensageiro, teve mensageiro que pela primeira vez vai estar aqui conosco, eu acredito semana que vem, início de fevereiro, programa de rádio. Qual é o tema? Até muitos até me confundem, né, com o pastor. Qual é o tema, pastor? Não, irmão, o tema, ele se chama Falando de Jesus. Se é para falar de Jesus, tem o irmão que vai ser convidado aqui, que serve Jesus verdadeiramente, ele vai pedir o Espírito Santo para clarear ele, para dar a ele uma palavra sábia, para dar a ele a palavra de edificação, para dar uma palavra a ele inteligente, dar uma palavra que vai agradar as pessoas que estão agora na avenida, as pessoas que estão na praça, as pessoas que estão na sua casa, as pessoas que estão em qualquer lugar. Essa é a palavra. E Davi, mesmo que foi escolhido segundo o coração de Deus, foi carne, caiu, mas se redimiu com a palavra de Deus, porque ele viu que sem Deus a vida dele estava afundando, a vida dele estava indo para o abismo, porque ele estava ambicioso, ele estava guloso, ele estava vendo a carne, mas ele esqueceu de que propósito que ele foi criado. Então, quer dizer, o que acontece? Hoje, nós estamos aqui, com a graça de Deus, fazendo um programa, transmitindo um programa. Simplesmente nós somos operadores aqui. O irmão está aqui do meu lado, ele sabe, nós somos operadores, nós preparamos isso, preparamos aquilo para servir. Como João, ontem que o pastor Elvis trouxe, João abriu mão de tudo que ele tinha, que ele era filho de um profeta, como o pastor falou ontem, mas ele queria servir a Deus. Jesus é o Filho de Deus, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele veio servir a nós. O que nós estamos servindo a Deus? De que forma nós estamos servindo a Deus? Depois que acaba o Big Brother? Depois que acaba a Fazenda? Depois que acaba a regra do jogo? Depois que acaba a malhação? Depois que eu paro de fazer janta? Ou depois que eu fiz tudo? Agora eu vou servir Deus, vou dormir. Talvez nem tenha tempo de agradecer a Deus pelo pão e nem pelo dia. De que forma eu estou servindo a Deus? Então é que eu fico muito feliz quando nós temos mensageiros, como está aqui o irmão Igor, 20 anos, comprometido com a palavra de Deus, buscando cada vez mais para Deus. Mas ele está aqui, não é porque talvez ele veio de berço, não. Eu não sei a vida do irmão, mas talvez ele está aqui porque Deus chamou ele. Vem cá, eu quero te resgatar a sua vida, que sua vida está sendo ceifada pelo Satanás, pelo diabo. De repente o irmão, não sei a vida do irmão, mas o irmão talvez está aqui hoje, mas ele quer honrar essa oportunidade. Então ele está aqui falando do meu lado, que ele está aqui com a graça de Deus, porque não era nem para estar aqui, já está no mundo dos mortos. Mas Jesus, ele aprendeu a servir a Deus, e eu tenho certeza que ele não está arrependido, eu tenho certeza que ele não está triste, mesmo que ele passe. As pessoas olham para um jovem assim novo, ele está aqui, se você acompanhou pela Web TV, você viu, é um garoto, perto de mim um garoto, certo? Mas está com compromisso, e quantos que marmanjam às vezes não quer nem saber do compromisso com a palavra de Deus. Deus dá chance e Deus dá oportunidade. Seja louvada a vida do irmão, obrigado por ter aceitado o convite.
São 18 horas e 47 minutos, vamos estar desfazendo a nossa rede, ok? Voltando com a nossa programação local. Eu agradeço a todos que têm nos ouvido durante a semana, tenham um ótimo domingo, mas dá tempo de você ainda servir a Deus. Dá tempo de amanhã, ou até mesmo hoje, você ir a uma igreja, congregar, você voltar à união com Deus. Nós não estamos aqui querendo transformar a sua vida. Quem transforma é Jesus. A única coisa que nós estamos aqui fazendo é transmitir, convidando o mensageiro para falar, testemunhar o que Deus fez na minha vida, o que faz na vida deles. E pode fazer na sua. Basta que você crê, ter fé e você aprenda a servir a Deus. Não é servir a Deus como serve qualquer coisa. Deus temos que servir por excelência. A todos vocês, um ótimo final de semana. Até segunda-feira, se Deus assim permitir, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado, pra tirar a sua paz. E não entende que Deus, quando tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando.